bem-vindos para mais uma aula de física com o professor Cazé. Sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Na aula de hoje nós vamos iniciar falando de movimento circular. E o movimento circular, como o próprio nome sugere, é aquele movimento cuja trajetória é um círculo, conforme a gente pode observar nessa figura aqui ao lado. Então nós temos aqui um móvel que está fazendo uma trajetória circular. O centro do círculo é onde estou colocando esse ponto azul, que estou chamando de C, de centro. Bom, e aí já nesse primeiro momento, a gente pode observar que essa partícula ela vai fazer dois deslocamentos. Esse deslocamento que ela faz na borda, que é chamado de deslocamento linear, e também o deslocamento angular, que é a variação do ângulo. Observe que nesse ponto em que ela se encontra, você tem aqui um ângulo que a gente pode estar chamando de alfa. Quando ela se desloca e chega nesse outro ponto, o ângulo já não é mais alfa, é um outro ângulo, digamos beta, por exemplo. Então, à medida que o tempo passa, a partícula ela faz um deslocamento linear e um deslocamento angular também. Esse deslocamento que ela faz sobre a linha da circunferência, sobre o círculo, que é chamado de linear, na verdade ele é mais conhecido como deslocamento escalar. E esse deslocamento do ângulo, como o próprio nome diz, é deslocamento angular. Então esse V aqui, ele está representando a velocidade escalar. A velocidade escalar é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. É a mesma fórmula de velocidade média que a gente está acostumado desde o início da mecânica. Então, a distância percorrida, vamos considerar o seguinte: essa distância percorrida de 2πr, na verdade, é uma volta completa. Então, quando ele completa uma volta inteira, ele fez um percurso de 2πr, que é o comprimento de uma circunferência. Esse t aqui seria o período. O que é o período? É o tempo que ele gasta para completar uma volta. Então, o tempo que ele gasta para completar uma volta, a gente chama de período de tempo, representado pela letra t. Então, a velocidade escalar é dada por 2πr dividido por t, em que t é o tempo gasto para completar exatamente essa volta. Para exemplificar, a gente pode considerar, por exemplo, esse raio r como sendo um raio de 3 metros, por exemplo. E vamos supor que para completar uma volta, essa partícula está levando 2 segundos, que é o tempo que ela está levando para completar essa volta. Então, a velocidade dada por 2πr, o raio a gente vai substituir por 3 metros. E o tempo aqui, que é o tempo que ele levou para completar uma volta, é o tempo de 2 segundos. Fazendo essa continha, eu posso cortar o 2, e aí eu tenho 3π metros por segundo. 3π metros por segundo. Essa é a velocidade. Se quiser saber em números decimais quanto isso representa, você pode substituir o π por aproximadamente 3,14, que aí você vai ter um valor aproximado por um número decimal. Então vai ser 3 vezes 3,14 metros por segundo. Isso aqui, ó, velocidade, 3 vezes 3,14 metros por segundo. Claro que isso é nesse exemplo que eu estou supondo. E para a gente ter uma ideia, isso vai dar 9,42 metros por segundo. E é claro que esse valor é aproximado, uma vez que a gente aproximou o valor de π. Então, do mesmo modo que essa velocidade escalar, que aqui está representada por v, mas também pode ser representada por Vm, é a variação da distância ou do espaço em relação ao tempo, quando se trata de velocidade angular, e aí geralmente se representa por uma outra letra,
que lembra até um W, mas é um ômega minúsculo. É uma letra grega, ômega minúsculo é o que a gente vai usar para representar essa velocidade angular, que vai ser a variação do ângulo. Eu vou chamar de delta θ. Delta significa variação e esse aqui significa o ângulo em relação à variação do tempo. Então, a variação do ângulo em relação ao tempo gasto para ocorrer essa variação é o que a gente vai chamar de velocidade angular, representado pela letra ômega. Então vamos supor que a partícula esteja aqui e que vai levar aqui, nesse caso, 0,5 segundos para completar esse ângulo daqui até aqui, fazer esse deslocamento. Esse deslocamento equivale a um ângulo de 90 graus. Então a variação angular, esse delta θ, seria 90 graus. E o tempo, 0,5 segundos. Só tem um detalhe. Essa velocidade angular, ela não é medida em graus por segundo, ela é medida em radianos por segundo. Então, eu vou precisar converter graus para radianos. E como que a gente faz isso? Bom, nesse caso, fazer essa conversão de graus para radiano é tranquila. Por quê? Porque meia volta equivale a 1 π radiano. Então, se fosse esse ângulo de meia volta, seria 1 π. Como aqui é metade de 1 π, então vai ser π sobre 2 radianos. Então, isso aqui vai ser π sobre 2 radianos dividido por 0,5 segundos. E aí o que a gente faz é essa continha, ó, π sobre 2 vezes 0,5. Aí eu venho aqui no cantinho e faço π sobre 2 vezes 0,5. Mais 0, aliás, dividido por 0,5. Dividido por 0,5. Olha, mais 0,5 é o mesmo que 1 meio. E como que eu faço uma divisão de fração? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou ter, na verdade, π sobre 1, que é igual a π. Então vai ser π radiano por segundo. O que isso significa? Que a cada 1 segundo ele vai completar um ângulo de π radiano, que equivale a um ângulo de 180 graus. Bom, para compreender melhor essa conversão, a gente pode utilizar a regrinha de 3. Na regrinha de 3 fica assim: π radiano eu sei que equivale a 180 graus, que é meia volta. Se fosse uma volta completa, seriam 2π. Eu posso utilizar 2π radiano equivale a 360 graus, ou posso utilizar π radiano equivale a 180 graus, dá no mesmo. Então, x radiano equivale a quantos x radianos vai corresponder a 90 graus. De 180 para 90 é metade, então de π para x tem que ser metade também. Foi essa a lógica que eu utilizei no exemplo anterior. Mas se você multiplicar cruzado, observe que o resultado vai ser o mesmo. 180x igual a 90 π radiano. 90 π radiano. 180 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 90 vezes π radiano dividido por 180. Corta o zero. Se você dividir por 9 em cima e embaixo, isso aqui vai ficar assim, ó, que é o mesmo que meio π radiano, que foi o que nós encontramos no exemplo anterior. Tá aqui, ó, 90 graus, meio π radiano. Vamos ver nesse momento a relação entre a velocidade linear, isto é, a velocidade escalar, e a velocidade angular. Como que essas duas velocidades elas se interligam, elas estão relacionadas, elas se relacionam de que forma? Bom, inicialmente, a gente sabe que a velocidade escalar é dada por 2πr sobre t, em que t é o período
que a partícula leva para completar a volta. O que foi feito aqui foi colocar o R para fora, no parênteses, de modo que a gente fique com 2π sobre R, sobre T. E a gente viu que 2π sobre T, essa fórmula aqui, nada mais é do que a velocidade angular, representada por ômega minúsculo. Então, a velocidade escalar ou linear, ela vai ser o produto da velocidade angular pelo R, pelo raio do círculo que define essa trajetória. Bom, qual é a vantagem disso? A vantagem é que, dada a velocidade angular, eu consigo determinar a velocidade escalar ou linear, e vice-versa. Se você souber a velocidade escalar, você também consegue determinar a velocidade angular. Claro que esse raio aqui ele precisa ser conhecido. Se você não conhecer o raio, vai ficar tudo em função do raio. À medida que você sabe o raio, você consegue fechar a equação e determinar o valor desconhecido dela. Bom, para compreender melhor como isso aqui vai funcionar, imagina o seguinte: vamos supor que esse raio aqui seja um raio de 6 metros e que a velocidade angular seja de 2π radiano por segundo. Essa é a velocidade angular. Como que eu acho a velocidade escalar? Basta substituir aqui na fórmula. Fazendo a substituição, a velocidade escalar vai ser a velocidade angular, que é 2π radianos, multiplicado pelo raio. Qual é o raio? 6 metros. Isso por segundo. Então, nós temos 6 vezes 2, 12, vai dar 12π metros por segundo. Então, a velocidade vai ser 12π metros por segundo. Então, basicamente, é essa a diferença. Quando eu estiver falando de deslocamento angular, a gente vai trabalhar com radiano, com a unidade de medida em radiano. Quando estiver trabalhando com a velocidade escalar, que é essa que pega aqui fora, aí a gente vai trabalhar somente com a unidade de comprimento, metro, nesse caso. Então, 12π metros por segundo é a velocidade escalar, que é a variação do percurso linear dividido pelo tempo gasto. Agora a gente volta a falar um pouquinho sobre o período. A gente viu que o período é o tempo necessário para a partícula ou móvel completar uma volta inteira. Então, tenho aqui um trajeto circular, o tempo que ele leva para percorrer esse círculo é o que nós chamamos de período. No nosso exemplo aqui, a gente está considerando um movimento circular de período 0,5 s. O que significa isso? Que vai levar meio segundo para completar uma volta. Aí pergunta qual é a frequência. Bom, a frequência é o inverso, é inversamente proporcional ao período. E o período também é inversamente proporcional à frequência. O que quer dizer que são inversamente proporcional? Vamos pensar aqui no seguinte. Quando eu digo que a frequência é 1 sobre t, eu já estou dizendo aqui com essa expressão que f é inversamente proporcional a t. Porque quando t aumenta, essa expressão 1 sobre t vai se tornar um número menor. Então, é uma fração, 1 sobre t. Quando t aumenta, a fração toda diminui. Quando t diminui, a fração toda aumenta. Isso é que quer dizer que são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Por isso, está dizendo que são inversamente proporcionais. Inverso do período. Bom, então, substituindo aqui na frequência, o t por 0,5, que é o período, vai ficar 1 dividido por 0,5,
que, fazendo essa continha, nós vamos chegar no número 2. O que significa isso? Significa que nós temos uma frequência de 2 voltas a cada 1 segundo, que é o mesmo que 2 Hz. Essa medida Hz, ela também pode vir representada por Hz. Bom, isso significa que a cada 1 segundo, a partícula vai completar 2 voltas. Isso é a frequência com a qual ela completa voltas por segundo, que é determinado de Hertz. Então, chamamos de Hertz a quantidade de voltas que a partícula consegue completar por segundo. Essa medida voltas por segundo, ela vai ser substituída por Hertz, que é também representada pelas letras Hz. Bom, então agora nós vamos definir a aceleração escalar e a aceleração angular. Da mesma forma que a gente definiu a aceleração no movimento retilíneo, a aceleração escalar, mesmo sendo um movimento circular, a ideia é a mesma. A aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, que é a mesma definição de aceleração média que nós já vimos. Um exemplo, se um móvel está sofrendo uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo a sua velocidade vai aumentar em 3 metros por segundo. Isto é, no primeiro segundo, se num primeiro segundo a sua velocidade for de 15 metros por segundo, num segundo momento, ou seja, 1 segundo depois, sua velocidade vai aumentar em 3 metros por segundo. Então vai para 18 metros por segundo. Isso quer dizer que está tendo uma variação de 3 metros por segundo. Então a aceleração é dita 3 metros por segundo ao quadrado. Então, de modo bem semelhante, a gente define a aceleração angular como sendo a variação da velocidade angular pela variação do tempo. É dessa forma que a gente define, chamamos de aceleração angular. Lembrando que essa velocidade é dada em π radianos por segundo. É um exemplo. Se uma partícula em movimento circular tem uma velocidade angular igual a 8 π radianos por segundo, então qual vai ser a aceleração escalar no intervalo de 2 segundos, por exemplo? Então aqui o que esse exemplo está sugerindo é que a variação da velocidade já foi de 8 π radianos por segundo. Essa variação ocorreu em quanto tempo? Então vamos considerar aqui um tempo de 2 segundos. Em 2 segundos aconteceu essa variação aqui. Então como que a gente acha a aceleração angular? Então a aceleração angular vai ser a variação da velocidade angular, sofreu uma variação de 8 π radiano por segundo, no intervalo de tempo de 2 segundos. E aí dividindo 8 por 2 dá 4, então isso vai ser 4 π radianos por segundo ao quadrado. É assim que a gente calcula a velocidade angular. Uma outra aceleração que merece um destaque é a aceleração centrípeta, que é, na verdade, uma força que atua nessa partícula que está em movimento circular, mas direcionada para o centro da trajetória. Observe que a trajetória é uma circunferência e essa força de aceleração centrípeta está direcionada para o centro. Temos aqui a velocidade escalar e a velocidade e a aceleração centrípeta, que são vetores perpendiculares entre si. Então, a aceleração centrípeta tem a direção perpendicular à aceleração escalar e o sentido é no sentido do centro do círculo que determina a trajetória dessa partícula. Bom, a expressão matemática que define isso
essa daqui. A aceleração centrípeta é igual a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Bom, notem que à medida que esse raio aumenta, então a aceleração centrípeta diminui. Então, quanto maior o raio, menor a aceleração centrípeta. Isso explica por que uma curva aberta é mais fácil de se fazer. Porque na curva aberta você está pegando um trecho de um círculo de raio muito grande. Quando o raio é grande, a aceleração centrípeta é pequena. Agora, quando o raio se torna pequeno, então a aceleração centrípeta se torna grande, porque esse número aqui, ó, vai aumentar. Então, esse número ele é inversamente proporcional ao raio e diretamente proporcional ao quadrado da velocidade linear ou escalar. Então, isso justifica, por exemplo, o fato de uma curva bem fechada, ou seja, quando o círculo é menor, a curva fica bem fechada. Quanto menor esse raio aqui, mais fechada é a curva. Aí a aceleração centrípeta ela se torna muito grande. E isso define o fato de um veículo conseguir, por exemplo, fazer uma determinada curva ou não. Bom, para finalizar a aula, vamos finalizar com um exemplo. Temos aqui uma barra, essa barra que está aqui em laranja e amarelo. Essa barra ela contém duas partículas, uma B e uma A. Essa barra está presa aqui, tem um furo que prende a barra, e essa barra ela vai girar totalmente nesse sentido que aponta o vetor de aceleração A e B. Esse aqui é o sentido da aceleração. Bom, então o enunciado está dizendo que tem uma barra que gira com movimento uniforme em torno de um eixo que passa pelo ponto O, esse aqui é o eixo de rotação, efetuando 2 rotações por segundo. Então, 2 rotações por segundo é o que? A frequência de 2 Hz. Frequência de 2 Hz quer dizer isso, 2 voltas por segundo. Bom, para os pontos A e B da barra, situados à distância RA de 2 metros, então o raio A é essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Essa distância aqui ele diz que é uma distância de 2 metros. E RB é o raio maior, essa distância daqui até aqui. Ele diz que é de 3 metros. Vamos lá. Vamos determinar o período de cada um. Bom, primeiro vamos lembrar o que é período. O que nós definimos como sendo período? Então, é importante lembrar que o período é o tempo necessário para completar uma volta. E a gente está representando esse período por T. Então, T é o período, que é o tempo necessário para completar uma volta. Se ele está fazendo 2 rotações por segundo, então quanto tempo ele vai fazer uma volta? Na metade do tempo. No caso, meio segundo. Então o período é de 0,5 segundos ou 1/2 segundos, que é o tempo para completar uma volta. Isso por quê? Porque em 1 segundo ele completa 2 voltas. Então, para completar uma volta, vai levar meio segundo. Não precisa nem fazer grandes continhas para isso. Basta analisar a definição. No item B, pede as velocidades angulares de A e B, da partícula A e da partícula B. Bom, notem o seguinte, a velocidade angular é a variação do ângulo em relação ao tempo. Notem que o tempo que a partícula A vai levar para completar uma volta é o mesmo tempo que a B também vai levar para completar uma volta. Então a velocidade angular é a mesma, né, de WA. Essas duas aqui são iguais, ó. ômega A igual a ômega B. Se você colocar W também não tem problema não, que o ômega minúsculo e o W são muito parecidos. Pode chamar de WA sem problemas, ó. WA, WB. Eles são iguais, por quê? Essa velocidade angular é a variação do ângulo em relação ao tempo. Então a variação angular vai ser a mesma nas duas pontas aqui.
porque estão sobre a mesma barra, e a variação do ângulo vai ser dessa barra. Bom, é importante lembrar que essa variação angular ela é dada em π radianos. Então, faz 2 rotações, 2 voltas, lembrando que uma volta é igual a 2π radianos. Então, 2 voltas vai ser 4π radianos. Vai ser 4π radianos em 1 segundo. Então, a velocidade angular vai ser de 4π radiano por segundo. Agora, é importante notar que, apesar das velocidades angulares serem iguais, porque o deslocamento angular é o mesmo, as velocidades escalares, isto é, lineares, elas serão diferentes, porque a partícula A ela vai fazer um deslocamento maior para completar uma volta do que a partícula B. Então, no mesmo instante, no mesmo período de tempo, no mesmo intervalo de tempo em que a A completa uma volta, a B também completa. Só que a volta da A é uma volta menor, ela tem um raio menor. Então, esse contorno aqui também vai ter um comprimento menor do que o comprimento da B. Então, vamos aos nossos cálculos. Bom, aí tem 2 formas de se calcular essa velocidade. Vamos pensar na velocidade da partícula A, por exemplo. Como trata-se de velocidade escalar, ou linear, nós vamos fazer a variação do deslocamento, ou do espaço, em relação ao tempo. Vamos lá. Ela leva um tempo de... Em 1 segundo, ela completa 2 voltas. Então, em meio segundo, ela completa uma volta inteira. E uma volta que ela completa, que o A completa, tem o comprimento desse círculo. E o comprimento do círculo é dado por 2πr, onde r é o raio. Então, aqui vai ser 2π vezes o raio, que também é 2. Então, esse comprimento vai ser de 4π. E como essa medida está em metro, então aqui também está em metro, porque esse 2 aqui são 2 metros, esse 3 são 3 metros, conforme mostra aqui o enunciado. Bom, então, substituindo 4π metros aqui, vai ficar assim, 4π metros por 0,5 segundos. 4 dividido por 0,5 vai dar 8. Então, 8π metros por segundo. Essa é a velocidade da partícula A. Como que eu calculo a velocidade da partícula B? A fórmula é a mesma. A velocidade escalar ou linear da partícula B vai ser o deslocamento da partícula B dividido pelo tempo gasto. Bom, para completar uma volta leva-se o mesmo tempo, 0,5 segundos. Só que o deslocamento não vai ser mais o mesmo, o deslocamento é outro, porque o deslocamento agora é esse contorno aqui de fora, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr, porém o nosso raio agora não é mais um raio de 2 metros, é um raio de 3 metros. Então, fazendo a substituição, vai ficar 2 vezes π vezes 3, que dá 6π metros. Substituindo aqui, 6π metros, 6 dividido por 0,5 dá 12, então vai ficar 12π metros por segundo. Essa é a velocidade escalar da partícula B. Então, notem que é 50% maior do que a da partícula A. Então, embora elas possuam as mesmas velocidades angulares, as suas respectivas velocidades escalares são diferentes. Bom, e aqui a gente vai fazer a substituição do π por 3,14, só para achar um valor aproximado para a conta não ficar tão ruim, tão extensa. A gente aproxima o resultado para 25, dá 25,12, a gente aproxima para 25. E a gente faz a mesma coisa aqui, substitui o π por 3,14 e faz a continha, que vai dar um valor próximo de 38 metros por segundo.
Esse valor ele vai ser importante, porque na hora de fazer a continha a continha não vai ficar tão extensa. A gente vai precisar desses valores no próximo item, que fala da aceleração centrípeta. E o que é a aceleração centrípeta? De modo geral, a aceleração centrípeta, que a gente chama de AC, ou A minúsculo C, assim, é a razão entre a velocidade escalar ao quadrado e o raio. Essa razão aqui nos fornece a aceleração centrípeta. Bom, então vamos calcular a aceleração centrípeta de A. Vai ser a velocidade linear de A, no caso aqui é 25 metros por segundo, mas isso elevado ao quadrado, dividido pelo raio. O raio da partícula A, que é a distância dela ao centro, é de 2 metros. Fazendo essa continha, a 312,5 metros por segundo ao quadrado. Se quiser passar para a notação científica, isso aqui, aproximando para com notação científica, vai dar 3,125 vezes 10 ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. E aí, se quiser aproximar para número com uma casa decimal apenas, pode colocar 3,1 vezes 10 ao quadrado, que também é uma aproximação boa. E a aceleração centrípeta, no caso de B, da partícula B, vai ser a mesma coisa, vai ser a velocidade linear ou escalar, que é 38 ao quadrado, dividido pelo raio, sendo que o raio agora é 3, que é o raio referente ao círculo delineado pela trajetória da partícula B, né? O círculo descrito por essa trajetória B, que é de 3 metros. Então, o nosso raio agora é 3. Fazendo essa continha, vai dar 481,3 aproximadamente. Se quiser passar isso para a notação científica, lembrando que esses valores aqui estão todos aproximados, vai dar 4,813 vezes 10 ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Com isso, nós finalizamos o vídeo de hoje e até o próximo vídeo com exercícios resolvidos. Grande abraço e até lá! Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.